Então, geralmente, nós marcamos o início da Reforma Protestante com um evento que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Que evento foi esse? Foi quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, uma igreja na Alemanha, aquilo que ficou conhecido como as 95 teses. Para nossa cultura, isso é bastante incomum, mas naquela época, quando as pessoas queriam debater um assunto ou quando elas queriam discutir um tema, elas então afixavam esses temas, essas coisas a serem discutidas nas portas das igrejas como uma expressão daquilo que elas desejavam dizer. Hoje, quando a gente quer discutir um tema, um assunto, a gente vai para a internet, vai para as redes sociais, para de alguma forma popularizar ideias e provocar algumas discussões. Isso era o que Lutero estava fazendo naquele dia 31 de outubro de 1517, quando ele colocou ali 95 teses. E essas teses diziam respeito a quê? Basicamente, ao estado de corrupção da igreja medieval. Ou seja, Lutero entendeu de alguma maneira que ao longo da história, a igreja, institucionalmente, perdeu a sua razão de ser, perdeu o seu foco. E ao invés de permanecer sendo um instrumento da glória de Deus e da edificação das pessoas, a igreja acabou se engajando ou se misturando muito com interesses de natureza econômica, de natureza política, e acabou se afastando muito daquilo que seria o puro evangelho. Então, a Reforma Protestante nada mais foi do que uma tentativa de redescobrir os ideais da palavra de Deus, o verdadeiro ensino da Escritura Sagrada diante desse tempo de corrupção no qual a igreja tinha se envolvido. Há uma imagem que alguns estudiosos costumam utilizar para isso. Eles costumam dizer que os reformadores eram como garimpeiros que estavam redescobrindo o ouro do verdadeiro evangelho debaixo do entulho que a igreja medieval tinha colocado ali. Então, apenas para a gente ter uma ideia, naquela época, por exemplo, a salvação passou a ser vista no período medieval como alguma coisa que poderia ser conquistada pelas pessoas através da mediação da própria igreja. A igreja começou a se ver como aquela responsável por mediar a relação das pessoas com Deus, a ponto de começar a cometer o absurdo de vender a salvação. Uma prática muito comum que precipitou de alguma forma a reforma foi a venda das indulgências. O que eram as indulgências? Era um documento emitido pela igreja que garantia a salvação das pessoas ou de outras pessoas queridas que eventualmente já tinham falecido e que os fiéis desejavam de alguma maneira salvar, tirando ali a sua vida ou a sua alma do purgatório. Então, esse era o nível de corrupção no qual a igreja estava quando a reforma aconteceu. E a reforma protestante, basicamente, teve como finalidade a afirmação das verdades centrais do evangelho. E, de certa forma, o que a reforma fez foi centralizar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, no centro ou no núcleo da vida cristã. Existem algumas maneiras, por exemplo, de sistematizar o pensamento da reforma protestante do século XVI. Uma dessas maneiras ficou conhecida como os 5 solas, ou os solas da reforma. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Então, 5 somentes da reforma. Enquanto a Igreja Católica Romana, no período medieval, sempre trabalhava com a ideia de isto e aquilo. Ou seja, quando ela pensava na autoridade para dizer o que é a verdade, era sempre a Bíblia e a igreja, a Bíblia e a tradição. Quando ela pensava, por exemplo, no meio através do qual as pessoas eram salvas, ela pensava sempre na fé junto com as obras. Era sempre isto mais aquilo. E os reformadores entenderam que, na verdade, a igreja estava acrescentando condições
àquilo que Deus havia dito. E que, na verdade, a autoridade era simplesmente da Escritura Sagrada, por isso, sola Scriptura. A salvação tinha uma única causa ou razão, que era a graça de Deus, daí sola gratia. Ela deveria ser ou foi conquistada unicamente pela pessoa de Jesus Cristo, daí então solus Christus. O meio para que o fiel pudesse desfrutar dessa salvação é a fé, daí sola fide, e todas essas coisas acontecem porque Deus deseja glorificar o seu nome. O alvo da salvação nada mais é do que a glória de Deus. Então, esses 5 solas, sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide e soli deo glória, de alguma maneira resumem o pensamento da Reforma Protestante do século XVI. Boa parte dos historiadores entende que, embora a Reforma tenha sido um movimento de natureza essencialmente religiosa, na verdade, os efeitos da Reforma acabaram atingindo a vida cultural como um todo. E é bastante interessante pensar no porquê isso aconteceu. Quando a gente pensa, por exemplo, na Reforma luterana, naquilo que Lutero fez, a principal das doutrinas de Martinho Lutero era a doutrina da justificação pela fé. Naquela época, as pessoas imaginavam que poderiam ser justificadas através daquilo que elas faziam. Então, a salvação poderia ser conquistada. Lutero, então, entendeu através da leitura de um texto bíblico que o justo haveria de viver pela fé. Ou seja, a fé em Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo fez, era suficiente para que os nossos pecados fossem perdoados diante de Deus. Quando a gente pensa na reforma calvinista, naquilo que João Calvino fez, algumas doutrinas interessantes se sobressaem. Por exemplo, uma das doutrinas é a doutrina da autoridade da palavra de Deus. Outra doutrina é a doutrina da soberania de Deus. Ou seja, Calvino enfatizava muito como Deus é o controlador, o governador de toda a história. E essas coisas mostram como no coração da reforma está uma questão que é muito básica para a nossa vida como um todo, que é a identidade divina, ou seja, quem Deus é e o que é que nós precisamos fazer para nos relacionarmos com Ele. Então, a reforma, embora seja um movimento de natureza teológica, ela promove mudanças que são muito básicas, muito basilares na maneira como nós compreendemos a realidade. Porque veja só, aquilo que nós pensamos sobre Deus e aquilo que nós pensamos sobre a maneira como nós nos relacionamos com Ele, muda tudo, não muda só a nossa vida religiosa. Se você acredita que existe um Deus, por exemplo, então você tem fundamento para dizer que o certo e o errado são coisas objetivas. Mas se você diz que Deus não existe, então você não tem nenhum fundamento para dizer que existe certo ou errado. Então, uma mudança na crença a respeito de Deus muda não apenas a nossa vida religiosa, mas muda a nossa vida como um todo. Então, a reforma, ela foi um movimento de origem religiosa, mas porque ela estava trabalhando com coisas que são muito básicas ou muito fundamentais, ela acabou se espalhando para a vida cultural como um todo e transformando o Ocidente de maneira muito significativa no mundo moderno. Muitas das coisas que nós ainda experimentamos nos nossos dias são oriundas da reforma protestante do século XVI. Então, deixe-me dar alguns exemplos de algumas coisas que foram muito impactadas e se transformaram de alguma maneira com a reforma. Uma das coisas foi a política. Antes do período da reforma, e mesmo depois, durante algum tempo, porque os processos históricos eles demoram a acontecer, as nações elas se organizavam como monarquias absolutistas. O que é isso? Eram sistemas de governo onde o poder se concentrava na mão de uma pessoa, que era o rei, e o rei era a lei. Ele poderia fazer absolutamente tudo aquilo que ele quisesse.
É interessante como, a partir do século XVII, do século XVIII, começa a se desenvolver um novo modelo político que é um modelo democrático constitucionalista. Qual é a diferença? A diferença é que nesse modelo o poder, de alguma forma, acontece ou é estabelecido através da participação das pessoas, e esse poder, na verdade, não está nas mãos de um indivíduo, mas esse poder está em um livro. Então, pense, por exemplo, na República Brasileira. Qual é a maior autoridade da política nacional? A maior autoridade não é o presidente, a maior autoridade não são os deputados, não são os senadores. A maior autoridade é a Constituição. Isso jamais teria acontecido não fosse o dogma do sola scriptura. A mudança hermenêutica na interpretação bíblica que a Reforma faz, dizendo a autoridade emana de um livro e não emana das pessoas, foi responsável por mudar e impactar significativamente a política moderna. Se nós vivemos hoje em sociedades que se organizam em torno da autoridade de uma Constituição e na qual os indivíduos que governam devem ser servos dessa Constituição, é porque um dia a Reforma promoveu uma mudança interpretativa a respeito da Bíblia que permitiu que isso pudesse acontecer. Então essa é uma mudança de natureza política que foi causada de alguma maneira pela teologia reformada. Uma outra mudança pode ser vista, por exemplo, nas artes. No período medieval, o cotidiano não tinha muito valor para as manifestações artísticas. As artes elas estavam confinadas às igrejas, as escolas artísticas eram ligadas de alguma forma às grandes catedrais e às igrejas. Os temas que eram pintados eram exclusivamente os temas religiosos, então ligados à vida de Jesus, à vida dos apóstolos, à vida da igreja. E se você der uma olhada depois nas pinturas medievais, por exemplo, ou mesmo na música medieval, você vai perceber como é que a arte daquele período, ela era pouco realista, ou ela, de alguma maneira, visava tirar as pessoas do cotidiano, afastar as pessoas daqueles temas que eram temas corriqueiros ou comuns. Quando a reforma acontece, uma mudança muito significativa nisso também começa a acontecer, porque a reforma, ela promove uma mudança teológica muito interessante. Na teologia anterior, a visão que as pessoas tinham era muito dualista. O que isso significa? As pessoas entendiam que o serviço a Deus se dava no ambiente da igreja e não no ambiente da vida como um todo. Então, vida familiar, trabalho, diversão, vida social, todas essas coisas eram vistas antes da reforma como males necessários que possibilitavam aquilo que verdadeiramente importava, que era a relação com Deus vivida exclusivamente na igreja. Quando a reforma acontece, há uma espécie de unificação da vida. E os reformados começam a ensinar que, na verdade, o palco de serviço a Deus não é apenas a igreja, mas o palco de serviço a Deus é o mundo. A natureza é transformada no teatro da glória de Deus. Essa é uma expressão que João Calvino usa para se referir à natureza. E a partir de então, as artes começam a mudar significativamente. A música começa a ser uma música que agora está mais ligada à passagem do tempo e à vida cotidiana. As pinturas começam agora a retratar coisas do dia a dia. Então, o casamento de um camponês, o serviço diário de uma dona de casa começa agora a ser objeto de pintura. Uma paisagem começa a ser pintada, porque agora essas coisas ganharam significado espiritual, agora elas estão ligadas com a vida religiosa ou a vida cristã também, de certa maneira.
Além disso, algumas técnicas artísticas, por exemplo, como a questão da proporção, por exemplo, que tem a ver com a retratação da própria realidade, nasce muito impulsionada por essa mentalidade de que agora queremos retratar esta realidade cotidiana tal como ela é, porque nela Deus se manifesta. Então, é muito interessante perceber como é que a reforma, embora seja um movimento primariamente religioso e teológico, no final das contas acaba afetando a vida cultural do Ocidente como um todo. Há certas coisas que nós experimentamos hoje que nós só experimentamos porque a reforma protestante aconteceu. Coisa simples. Se você enfeita o seu escritório como um quadro de natureza morta, por exemplo, ou se você coloca na sala da sua fazenda uma pintura de uma paisagem, é porque um dia um grupo de pessoas disse, entendendo ou lendo a palavra de Deus, que a nossa vida cotidiana é tão valiosa, tão importante, tão lugar de obediência a Deus quanto é a nossa vida de igreja. Embora a reforma tenha acontecido no século XVI, eu estou para dizer que talvez nós precisemos de uma nova reforma, de uma outra reforma. Por quê? Porque a reforma aconteceu porque a igreja tinha, de alguma forma, se imiscuído em algumas coisas como a política e a economia e havia perdido de vistas as preciosidades do evangelho. Tinha, de alguma maneira, entulhado as verdades da graça de Deus em cima de várias coisas que, na verdade, serviam para manipular as pessoas, para ampliar a riqueza de algumas outras. E quando eu penso nisso e me lembro que a reforma aconteceu por essa razão e olho para a realidade do evangelicalismo brasileiro e também de outros lugares do mundo, eu percebo que talvez não haja tanta diferença assim entre o que era a igreja medieval e determinados ramos do evangelicalismo brasileiro e mesmo de outras nações. Lamentavelmente, a fé tem se tornado dia após dia um negócio para muitas pessoas. Há muita manipulação religiosa no nosso país, pessoas que às vezes se colocam como intermediárias entre Deus e os homens. Aquilo que a reforma lutou para estabelecer, que é a singularidade da palavra de Deus, a singularidade da pessoa de Jesus Cristo, lamentavelmente, muitas vezes está esquecido, mesmo por igrejas que são devedoras, de certa forma, desse movimento lá no passado, visto que todos aqueles que se denominam evangélicos hoje em dia são, de alguma maneira, devedores do movimento da Reforma Protestante do século XVI. Então, eu acredito que celebrar este acontecimento, aprender com este acontecimento, é muito importante para a igreja contemporânea. Primeiro, para que ela olhe para dentro de si, faça uma autoavaliação e perceba se nós não precisamos hoje em dia redescobrir a pureza do Evangelho de Jesus Cristo entulhada debaixo de tantas coisas que sufocam a profundidade da revelação de Deus no nosso coração. Além disso, nós vivemos um tempo de profunda secularização. Deus tem sido esquecido pelo mundo ao nosso redor. E há muitas verdades que foram apregoadas pelos reformadores, como, por exemplo, a doutrina da criação, a doutrina da providência, o fato de que Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o mantenedor de todas as coisas, a verdade sobre a realidade do pecado e do nosso estado de perdição, a verdade a respeito de que não existe salvação fora da pessoa de Jesus Cristo, a própria verdade de que a manutenção da salvação, da fé, é uma obra de Deus. Ninguém se mantém crente, ninguém se mantém crendo em Jesus por força própria. São coisas que a reforma nos lembra. Então, em um tempo de secularização como o nosso, em que Deus parece estar cada vez mais escanteado da vida da sociedade, é importante nos lembrarmos da centralidade de Deus apregoada pelo movimento reformado.